Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paulo. É difícil isso, porque ficar sozinha ali conversando, eu não sabia como me comportar, não sabia como agir. Não sabia ser eu mesma. Já, tudo isso. Você vai conviver. Claro que não pensando, mas ao mesmo tempo eu fico em pânico com as perguntas que ela te faz. Coisa controlada, pensa, não sei. Se ela ouvisse, eu penso, sempre. Eu sinto um constrangimento, sabe? Eu fico dura, paralisada, completamente na realidade. Eu sei que por trás disso tem um monte de coisa que fica me atropelando o tempo inteiro. E claro que tem, Ana. Você tem um passado enorme, cheio de recordações. Tem um presente também que você tem que enfrentar, claro. Mas, Ana, você não pode esquecer que tem todo um futuro pela frente. Um futuro que pode ter novas possibilidades, novos caminhos. Que caminhos, Alice? Eu perdi o mapa da minha vida. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, tem uma chamada aqui com 23 alunos, só 7 estão presentes no momento. É a primeira vez que eu estou dando aula para vocês, então
Tem muita gente que não fica presente porque está em outro turno, o pessoal entra mais tarde, como é que funciona? Só para saber se eu dou mais uma esperada ou não. A média é uns 12 alunos por aula, mais ou menos. Sempre tem uns 2 ou 3 que estão fora, não estão sendo por causa do turno, mas a média é essa, entre 12 e 15. Tá. Vou só esperar mais uns minutinhos para ver se vai entrar mais alguém, então, tá? Para a gente começar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Então, eu vou começando, tá, pessoal? Boa noite a todos, tá? Então, quem entrou agora, tá? Hoje nós vamos dar início, então, à nossa disciplina de controlador lógico programável. É uma disciplina bem curta, tá? Não sei o que vocês estão acostumados, mas a gente vai ter ao todo 10 aulas dessa disciplina, sendo a aula de hoje uma aula onde eu me apresento a disciplina, como eu trabalho, o método de avaliação, e eu vou mostrar o cronograma, mas hoje é uma aula bem curta, bem tranquila, e a partir de amanhã a gente começa o conteúdo, então. Então, me apresentando para vocês, como é a primeira vez que eu estou dando aula, né? Eu me chamo Alice, tá? Eu sou formada
no IF, no curso de eletrotécnica e no curso de automação, tá? Então, os dois cursos a nível técnico. Na FURG, eu fiz engenharia de automação, tá? E terminei agora há pouco o mestrado em engenharia de computação, tá? Então, a minha formação, ela se dá toda nessa área de um pouco de eletro, né? Mas mais com foco em automação, o que me permite dar essa disciplina para vocês, tá? Eu sigo na área acadêmica, né? Então, talvez questões mais voltadas para o dia a dia de uma empresa mesmo, vocês possam agregar bastante durante as aulas nesse sentido, porque o meu conhecimento ele é teórico, ele é de sala de aula. Tá? Essa disciplina, ela recebe o nome de controlador lógico programável, né, de CLP, mas a gente podia definir ela como um grande resumo de automação, tá? Vocês vão ver que a gente vai ver grandes tópicos de automação, tópicos esses que são disciplinas inteiras no curso de automação. Então, é um monte de conteúdo visto de forma resumida em menos aulas, tá? Por quê? Porque a formação de vocês vai ser em mecânico, né? Não é nem em eletro, que ainda tem uma relação mais forte com a automação. Vocês precisam saber de aspectos gerais, né? De equipamentos, de questões de pneumática, de hidráulica, até de CLP, que vocês no dia a dia vão acabar usando, vão acabar se deparando com esses equipamentos, mas efetivamente não precisam se aprofundar muito nisso, porque aí foge muito do escopo de vocês. Então, a ideia dessa disciplina é apresentar um pouco sobre esses tópicos. Então, a gente começa com a questão de comandos, né? A gente vai ver alguns equipamentos principais dessa área de comandos, vai ver questão dos tipos de partida de motor, né? Partida direta, partida reversa, soft starter, estrela triângulo, tá? A gente vai ver questão de pneumática, então, questão dos cilindros, ar comprimido, como funciona, quais as vantagens e desvantagens. Mesma coisa para a hidráulica, relacionando esses dois, né, que são equipamentos similares, mas que funcionam, o princípio de funcionamento é diferente da pneumática e da hidráulica. Questão do CLP, a gente vai ver o funcionamento dele, vai ver onde que ele é utilizado, por que que ele é utilizado, questão do diagrama de blocos de um sistema como um todo, né? Eu não sei, depois vou até querer ouvir vocês, qual a experiência de vocês em relação a lidar com processos automatizados, né, nas empresas ou nos seus respectivos serviços, porque hoje, cada vez mais, a gente está tendo essa questão da automatização desses sistemas, né? Então, o uso do CLP ele acaba se tornando importante nesse sentido, tá? Então, a gente vai ver e vai ver também a questão de alguns tipos de sensores também bastante utilizados nesse meio. Então, é praticamente uma aula para ver comandos, uma aula para ver pneumática, uma para hidráulica e assim por diante, para dar essa ideia geral para vocês nessa disciplina. E o Rafael me passou, vocês já estão praticamente na reta final, aí já estão no terceiro módulo, quase encerrando o curso. Tá? Então, como que eu procedo durante as aulas, tá? Eu geralmente abro a sala 10 para 7, tá? Mais ou menos. Mas eu vou começar a aula entre 7h05, 7h10, para dar o tempo do pessoal chegar, porque eu sei que às vezes o pessoal sai correndo do serviço, nem dá tempo de chegar em casa
trocar de roupa e tal. Então, eu dou essa margem aí, 7h10 mais ou menos eu começo a aula, então vocês já sabem, né, que se der uma atrasadinha, não se preocupe, tá? O conteúdo efetivamente vai começar às 7h10. A questão das câmeras, eu vi que, como vocês já estão no terceiro módulo, já estão habituados, né, de estarem com as câmeras ligadas, tá? Então, foi um pedido da escola, né, mas vocês já estão, a grande maioria. Questão de falta, tá, pessoal? Eu sempre vou fazer a chamada no final da aula. Se porventura não puderem participar, devido ao serviço, às vezes acontece algum imprevisto, vocês têm que ficar mais, me avisa, tá? Fiquem à vontade, me chamem no WhatsApp, dá um aviso para eu poder justificar a falta de vocês. Eu não sei como é que funciona, se alguém aqui trabalha por turno, escala, enfim. A gente geralmente tem essas questões aí. Os que estão aqui presentes trabalham por turno, sempre conseguem estar nas aulas? Como é que funciona? A princípio eu estou no ADM normal, acho que a maioria do pessoal tá no ADM, mas quando muda ele sempre avisa a diretoria e a professora. Eu sou turno, né, Alice? Eu, daqui a pouco mesmo já tenho que dormir um pouquinho, que eu pego às 11, e tentar dormir um pouco. Entendeu? É complicado esse meu horário. Tu tá na noite. Eu trabalho tarde, das 15 às 23 e das 23 às 7 da manhã. Uhum. Mas a gente se dá um jeito. Eu sempre posto, no máximo no outro dia de manhã já tá aula no YouTube, tá? Então, quando eu não posto no mesmo dia, que às vezes demora a carregar, no máximo no outro dia de manhã a aula já está disponível no YouTube. E o material que eu uso nas aulas, eu sempre mando. Acabou a aula, eu mando os slides lá no grupo para vocês terem acesso, tá? O pessoal que não conseguir assistir e aí for assistir depois, por exemplo, no caso do Patrick que falou agora, pode assistir a aula depois e vir tirar dúvida. A única coisa que eu peço, tá, é que nas outras turmas eu acabei tendo alguns problemas, é para cuidarem os horários, tá? Porque o pessoal se perde, trabalha por turno, se perde, e aí quando vê meu celular tá tocando às 3 da manhã, 3h30 da manhã, o pessoal chamando para tirar dúvida, mandando áudio, tem gente que liga pelo WhatsApp, e aí no meio da madrugada, não, né? Então, tipo, se vocês mandarem a partir das 7h30, 8h, eu vou estar sempre respondendo vocês, não tem problema, tirando dúvidas, fiquem bem tranquilos quanto a isso. Só peço, claro, para cuidarem o horário para a gente não ter nenhum problema, tá? Mas, de contrário, estou sempre à disposição, depois eu vou lançar uma lista de exercícios, vocês vão ver que vocês vão poder fazer a lista no final das aulas, mas a gente vai ter um dia também para vocês resolverem ela, porque a minha ideia é que vocês não precisem demandar tempo fora do horário da aula, porque eu sei que é complicado, trabalham, enfim. Então, para a gente aproveitar esse tempo, das 7 às 9 aí, para vocês estarem resolvendo os exercícios, tá? E aí, tenho dúvida no exercício, pode me mandar no WhatsApp que eu respondo, tá? Eu sempre gosto de começar, o primeiro dia eu sempre converso, a não ser, claro, que eu já conheço a turma, né? Mas como é o primeiro dia com vocês, sempre gosto de apresentar, falar como eu trabalho. Questão da avaliação, tá? Como é uma disciplina curta, eu não tenho como dividir a avaliação, então eu vou fazer um que eu chamo de trabalho, tá? Não chamo de prova porque se a gente tivesse presencialmente, vocês não teriam conteúdo para olhar, enfim. Mas nessa metodologia de aula online, não tem como eu dizer, não olhem o material. Eu só enxergo a cara de vocês e olhe lá. Então, não tem como eu me enganar e dizer, não vai olhar a lista, não vai olhar slide. Não. A ideia, então, é mais um trabalho para a gente avaliar vocês, que vai valer 10, então vai ser um trabalho com em torno de 10 questões, tá?
questões de marcar, questões de responder, verdadeiro ou falso, mas vocês vão ver que quem consegue resolver a lista, resolve o meu trabalho. É assim que eu não gosto de fazer uma lista totalmente diferente do que eu vou cobrar. A metodologia que está na lista é o que vai ser cobrado na avaliação, tá? Então, na véspera, a gente vai fazer a lista, vai tirar dúvida da lista, e aí no outro dia vai ter a avaliação e a base é aquilo ali que a gente conversou e resolveu no dia anterior, tá? Então, é bem tranquilo para quem participe da aula e quem faz os exercícios, geralmente não tem problema nas minhas avaliações, tá? Então, vai ser uma avaliação valendo 10 aí, para a gente encerrar essa disciplina, tá? O cronograma, eu mostro o cronograma até para o pessoal que trabalha por turno se organizar, tá? Então, hoje a apresentação da disciplina é uma aula bem rápida mesmo, depois eu vou pedir para vocês falarem da experiência de vocês com a área que a gente vai estar trabalhando. Amanhã a gente vê a introdução à malha de controle, então, que é o que se tem, né, nas indústrias. Então, as duas opções, malha aberta, malha fechada, questão de automatização, qual a diferença de um para o outro. Questão de comandos, como eu disse, a gente vai ver alguns componentes e vai ver alguns tipos de partida. Pneumática, a gente vai ver o princípio de funcionamento, vantagens, desvantagens, os principais equipamentos mais utilizados. A mesma coisa para hidráulico, traçando um comparativo entre os dois, né? E aí a gente encerra a nossa primeira semana, tá? A segunda semana, então, começa com 2 aulas de CLP, que é o que a gente mais tem conteúdo. Depois a gente tem uma aula de sensores de posição e proximidade, então alguns tipos de sensores mais utilizados, tá? E aí a gente tem na quinta-feira que vem a lista e na sexta que vem a nossa avaliação da disciplina, tá? Deixa eu aceitar os colegas aqui que estão entrando. Olha, o que é esse CLP? É o controlador lógico programável, como é que eu posso dizer? É o cérebro de um sistema de automação. Todos os sensores, atuadores são conectados nele e ele que faz tudo funcionar. A gente programa aquele equipamento e aí, a partir desse CLP, que a gente vai ter ele agindo no processo. Então, ao invés de ter um operador que vai lá, por exemplo, ligar ou desligar uma válvula, fazer a medição com o sensor, a gente tem tudo ali e o CLP ele faz todo esse processo. A gente, no caso, não precisa do operador nesse sentido. Então, é quando a gente tem um processo totalmente automatizado. A gente tem outros tipos de controladores, tá? A gente tem Arduino, por exemplo, a gente tem Raspberry, mas o CLP que é utilizado no meio industrial, tá? É o que Seria, no caso, seria o programa que manipula o processo, esse? O CLP é um dispositivo, tá? Ele é um dispositivo. Ele é um dispositivo. Vamos pensar assim, eu tenho uma caixa, tá? Nessa caixa eu tenho ligado tanto os sensores quanto os atuadores do meu sistema. Então, os sensores pode ser um sensor de medição de nível, de temperatura, qualquer tipo de dispositivo que seja dispositivo de entrada, então uma botoeira, enfim. E a gente tem os dispositivos de saída, que são os atuadores. Então, onde eu vou efetivamente atuar, uma válvula que vai abrir e fechar a entrada de uma água num tanque, por exemplo, tá? Tudo isso é ligado ao CLP. E ali dentro daquela caixinha, eu tenho um programa rodando que vai fazer aquilo tudo funcionar. Então, ele que vai ligar os sensores, ele que vai ligar os atuadores, que vai calcular o erro para saber se ele tem que atuar ou não tem que atuar no processo. Pensem no CLP como um computador, tá? A gente tem dispositivos de entrada e de saída do computador, né? A gente tem teclado, a gente tem o mouse, aí depois a gente tem impressora, e quem faz tudo é o computador, é o processador que está ali. Isso basicamente é um CLP. A gente vai ver as partes dele, a gente vai ver
como ele funciona, os tipos, tem alguns tipos de linguagem de programação, tá? Mas a ideia geral é essa, é fazer o processo funcionar. Por exemplo, eu tenho um tanque, tá? Eu tenho um tanque e eu tenho que controlar a temperatura desse tanque para esse tanque estar, por exemplo, em 30 graus Celsius, tá? Como é que eu controlo a temperatura desse tanque? Bom, eu vou ter um sensor que vai estar medindo a temperatura e essa informação ela é enviada para o meu CLP. Aí o CLP fica analisando isso. Aí, por exemplo, ele chegou a 40 graus Celsius. Bom, ele está numa temperatura elevada do que eu quero. O que o CLP vai fazer? Ele vai mandar um sinal para o atuador e dizer, ó, abre a válvula aí para entrar um pouco de água fria para resfriar esse tanque. Aí o atuador, de forma automática, a válvula é aberta e começa a entrar água fria. E aí continuo monitorando. Cheguei a 30 graus, que é a temperatura que eu quero, o sensor diz, ó, agora tu pode fechar a válvula, porque já está na temperatura que eu quero. O mesmo processo se a temperatura estiver abaixo, só que aí eu vou abrir a válvula para entrar água quente. Então, esse processo que muitas vezes ainda é feito de forma manual, vai um operador lá e abre uma válvula para entrar um fluido, para entrar enfim, é feito pelo CLP, é feito de forma automatizada, tá? Mas amanhã a gente já vai ter uma ideia bem boa desse sistema, o que é o sistema de malha aberta, de malha fechada, quando que ele é automatizado, quando que ele não é. A gente já vai conseguir, na aula de amanhã, fazer essa diferença da malha de controle, como funciona a ideia geral de uma malha de controle numa empresa, num chão de fábrica, como que os processos se interligam. A gente já vai ter essa ideia a partir da aula de amanhã. Aproveitando a deixa do colega, pessoal, alguém tem, não conheço vocês, né? Então, alguém tem alguma experiência nessa parte de trabalhar com sensores, com atuadores, com questão de processos automatizados, enfim, trabalha efetivamente no chão de fábrica com essa parte de ligar equipamento, desligar a válvula, enfim? Na verdade, com a maioria que tu falou, eu já trabalhei, só que na parte de montagem só, né? Na parte da própria automação eu não participo, não tenho experiência, mas isso que tu está falando, me corrija se eu estiver errado, mas é que eu tiro, por exemplo, numa fábrica de adubo, uma unidade ali, ela é toda ligada no painel, que é o computador, que te dá toda a planta pelo computador ali, pelo monitor, e te manda sinal de tudo pelos sensores, de o que tem que abrir, o que tem que funcionar, como é que funciona certinho. Exatamente, a gente chama isso de sistema escada, um sistema supervisório. Ele é ligado a um CLP, na maioria das vezes, algum tipo de controlador, e a partir daquela tela a gente tem todas as informações. Então, como se a gente tivesse uma planta todinha ali no computador, onde a gente vê o que está ligado, o que não está, onde emite avisos, ó, tal variável está fora do limite dele, tem que atuar de tal maneira. Então, a gente tem aquele sistema supervisório que a gente fala, ou SCADA, que faz o monitoramento, né? Então, de todo aquele sistema. Para a gente ter isso, a gente tem, então, já pode não ser 100%, mas a gente já tem um sistema praticamente todo automatizado. E aí a gente consegue ter esse monitoramento através de uma tela ali, de um computador, inclusive atuar no sistema, né? Dependendo do grau de automação do sistema, se tu apertar ali na tela para abrir uma válvula, se o sistema ele for todo automatizado, a válvula vai ser aberta lá no chão de fábrica, sem tu precisar efetivamente ir lá na válvula e abrir ela, né? Mas é exatamente isso. Essa é a ideia. Mas é bem isso, né? O pessoal na área, principalmente de mecânica, ou até de eletro, acaba trabalhando na montagem, na instalação desses dispositivos, mas não sabe efetivamente o que está por trás, né? O que ele
realmente está montando ali, o que aquilo ali vai fazer no sistema, né? Mas alguém tem alguma experiência nessa área? Eu opero o supervisório no trabalho, daí é todo automatizado, comando de válvula, tem partes automáticas, tem partes que é mais, que a gente trabalha em modo manual ali, que é, bota no modo manual, mas a gente consegue acionar pelo próprio CLP, só fica em manual por alguns outros fatores, Uhum. mas é bem tranquilo, assim. Eu só não sei como é que ele funciona a parte de comandos dele interno, entendeu? Não, essa daí eu nunca vi. A É, parte de operação eu entendo bem, mas a parte aham. dele de configuração eu nunca mexi assim, nunca tive uma experiência. A gente tem uma questão na automação que ainda é um problema, que é a questão dos fornecedores, né? Se a gente tem, por exemplo, um CLP de um determinado fornecedor, ele nos restringe o uso de determinado sistema supervisório. Eu não posso usar o que eu quero porque eu não consigo fazer as coisas comunicarem. Então, eu não posso escolher um CLP de um determinado fabricante e sensores e atuadores de outro, porque eu não vou conseguir fazer com que as coisas conversem. Isso aí é um problema ainda na automação que nos força, né, a acabar utilizando um fornecedor só, um fabricante só, né? E o sistema supervisório é bem assim, às vezes, dependendo da empresa e do fabricante, a gente nem tem acesso ao que está por trás. A gente não consegue mexer naquilo que está por trás, a gente só basicamente opera, que nem o colega falou. Mas a gente não vai ver sistema supervisório, mas quando eu falar de CLP, eu vou dar essa ideia. O que a gente tem naquele sistema supervisório é basicamente as tags que a gente fala de entrada e saída de cada dispositivo associado àquele sistema, né? Para que a gente consiga fazer isso funcionar. Então, cada sensor, atuador, dispositivo do meu processo, ele tem uma tag associada a ele no CLP, então, tanto de entrada quanto de saída, e são essas tags que são passadas para o sistema supervisório. E é aí que a gente consegue fazer esses três campos se interligarem, né? O chão de fábrica, o controlador e o sistema supervisório. Mas é através dessa associação dessas tags. Então, a entrada, a gente vê que a entrada é I 0.1, I 0.2 de input. Saída, output, então vai ser 0.1, O 0.2. E aí depois tem também variáveis auxiliares que a gente fala, e são essas tagzinhas que vão lá para o sistema supervisório e que fazem esse sistema operar, no caso, o sistema que tu trabalha, né, Ariel? Isso, às vezes a gente, os instrumentistas estão mexendo, às vezes eles mexem lá na configuração do CLP, a gente está sempre na volta. Alguma coisa a gente consegue observar, os cálculos que o próprio CLP faz, a gente consegue ver, não mexer, mas consegue ter acesso a eles só para visualizar, se for necessário. Aham. Alguma coisinha a gente mais ou menos já vê por cima. Não sei, se fosse mexer eu não saberia, mas Sim, uma sim. ideia eu já tenho como funciona, entendeu? Uhum. Aí dependendo do CLP, a gente tem tipos de linguagem de programação. Geralmente a gente utiliza a Ladder, né? Que é a linguagem mais parecida com o que a gente tinha de diagramas de relés. E aí, que é bem mais visual, assim, a gente consegue entender melhor, assim, para quem não vê linguagem de programação, né? Que não é ideia aqui. Então, acaba sendo mais simples o entendimento desse tipo de linguagem, que é praticamente o que a gente tinha no diagrama de relés lá, contato NA, contato NF, bobina, enfim, né? Mais alguém tem alguma experiência trabalhando nessa área, pessoal? Eu estou perguntando até para saber o nível na hora de aprofundar os assuntos, né? Então, eu peguei uma turma pequena, a turma anterior de mecânica que eu dei aula, onde todos tinham conhecimento básico. Então, eu consegui aprofundar mais em determinados assuntos, né? Por isso que eu gosto de perguntar, assim, de modo geral, se tem conhecimento sobre, né? Eu sei que muitas empresas ainda não têm esse nível de automatização, né? A gente tem algumas aqui
na cidade que estão se aperfeiçoando, mas ainda não tem um nível muito grande, né? Mas, de qualquer forma, vale o feedback de vocês aí. Ali onde eu trabalho é tudo automatizado, então já partiu da fábrica nova, já toda automatizada. A empresa optou por automatizar tudo pelo custo da mão de obra, acho que foi mais viável a automação. Isso é uma coisa que é bem discutida, né? O investimento inicial de um processo todo automatizado, ele é bem alto, tá? É bem, tipo, fazer todo um processo automatizado exige equipamentos diferentes, enfim, tu tem que demandar um recurso maior inicialmente, tá? Então, o investimento inicial, se tu vai partir do zero, ele é bem mais alto do que uma planta que não é automatizada. Mas o retorno é muito mais rápido e tu diminui questão de mão de obra, né? Então, tu diminui o número de funcionários, tu diminui manutenção, tu diminui ocorrência de falha, de erro, a gente vai ver essas coisas. E aí acaba, no custo-benefício, acaba valendo a pena, né? Nesse sentido, tá? Mas tu precisa ter um investimento inicial bem alto, mas o teu retorno vai ser muito mais rápido, né? O pessoal acredita, falam, né, que em 2 anos a empresa, além de já ter recuperado o investimento, já tem um lucro bem maior, né? Praticamente o dobro do que se não tivesse trabalhando com uma planta automatizada, tá? Porque tu diminui tempo de produção, tu diminui tempo de parada, e aí, consequentemente, tu consegue produzir mais, né? Mas, claro, a gente ainda tem falhas, a gente ainda tem problemas em relação a isso, mas são bem menores do que numa planta que não é automatizada. O que as empresas têm tentado encontrar é o meio termo, relacionar, então, uma planta que já existe e semi-automatizar ela, que nem a gente fala, né? Então, a gente automatiza só determinados setores e continua com o resto ainda operando de forma manual, né? E aí faz um meio termo aí para não ter um investimento tão alto e também ter um resultado um pouco melhor, né? O resto do pessoal tem alguma experiência nessa área? Trabalhou com alguma coisa relacionada a isso? Trabalhei na GM lá, Alice. Na GM lá tinha todos os sensores, os robôs que operavam lá, e aí eu nunca acompanhei bem próximo, assim, mas via, né? Eu trabalhava na Intecnel, que era a parte da manutenção da fábrica, mas me interessava bem, eu achava bem legal, bastante sensores, essas coisas assim, né? Tinha alguma coisa de braços robóticos? Geralmente Tinha, nessas empresas tem bastante. bastante. Geralmente esse tipo de empresa usa bastante essa questão de braço robótico. E o pessoal geralmente tem curiosidade, né, para saber como funciona, como que opera aqueles dispositivos, né? Então, a gente vai tentar, dentro das aulas aí que a gente tem, conseguir dar um apanhado de todos esses conteúdos. Como eu disse, se a gente for pegar um curso de automação, a gente tem tem 2 disciplinas de comandos, a gente tem uma disciplina de pneumática, uma de hidráulica. Automação, que é a parte de CLP, a gente tem 2 disciplinas, tá? Então, aqui eu vou dar aquela ideia geral, né? Aquele apanhado geral para vocês, para tentar deixar ao menos vocês a par disso, porque quando vocês vão prestar algum tipo de manutenção, enfim, é interessante saber como funciona determinados dispositivos, como que as coisas funcionam efetivamente no chão de fábrica, né? Tem uma questão que até a gente, a princípio, não chega a ver,
mas se for do interesse, eu não sei se vocês trabalham com isso, eu posso acrescentar, que é a questão dos diagramas. Geralmente, quem trabalha no chão de fábrica acaba lidando com coisas... Deixa eu botar numa outra página, peraí, que eu tenho mais espaço. Aqui. Trabalha com os diagramas assim, ó. Vem umas tagzinhas, aí, por exemplo, eu tenho TI, eu tenho que aqui seria um instrumento de temperatura, um indicador de temperatura. Aí, se eu tenho um TT, é um transmissor de temperatura, que são diagramas PID que a gente fala, o Ariel provavelmente tenha visto alguma coisa disso, dessas tags, ou, por exemplo, TIC, controlador indicador de temperatura, uma válvula, então, LV, válvula de nível. Então, e aí mostra como essas coisas são ligadas. Então, cada bolinha dessa representa um instrumento no chão de fábrica ou numa sala de comando, e aí a gente tem como que essas coisas são ligadas, se o sinal é contínuo, se o sinal é pontilhado, significa que é pneumático, se é contínuo, significa que é sinal elétrico. Então, como essas coisas se comunicam efetivamente no chão de fábrica. A gente chama isso aqui de diagrama PID. Geralmente, o pessoal de elétrica vê muito isso, recebe essas plantas, esses diagramas, para fazer instalações. Tá? Eu não sei no pessoal da mecânica se chega efetivamente a ver essas coisas, tá? Mas eu sei que o pessoal da elétrica trabalha assim com isso. E Alice, nessa empresa que eu estou ali trabalhando agora, prestando serviço, ele é uma fábrica bem antiga. Não sei se tu conhece a antiga CESA ali do Porto. Não. Eles têm, o pessoal na sala da elétrica, eles têm um baita do paredão, que é um painel, com todos esses comandos certinho, igualzinho que tu tá mostrando aí, só que aí com botõezinhos para ligar e desligar tudo por aí, com esses diagramas tudo na parede. Mas isso aí é linguagens, não, Alice? Isso aqui não é linguagem. Isso aqui é um dia como se fosse, vamos dizer assim, tem a planta elétrica, né? O que vai ligado na tomada, fase, neutro, enfim, quais os dispositivos elétricos. Isso aqui seria a planta da parte de automação. Então, o que a gente tem de sensor, de atuador, de dispositivos na fábrica mesmo, né? Sim, no caso isso aí é padrão, então, no caso, não muda, indiferente da linguagem, ele não muda essas tags. Não, isso não muda. Essas tagzinhas a gente tem tabelado, então, o T, quando ele está na primeira posição, ele significa temperatura, quando ele está na segunda, é transmissor. Então, aqui eu sei que eu tenho um transmissor de temperatura, eu sei que eu tenho um indicador de temperatura. O que é isso? É como se eu tivesse lá, nessa posição aqui, eu tenho um termômetro, que eu estou indicando ali qual a temperatura daquele fluido. Aí eu tenho uma válvula de nível, então ligado a um tanque eu tenho uma válvula para abrir e fechar para aumentar ou diminuir o nível daquele tanque. Então isso aqui, independente da linguagem de programação, isso aqui é padrão. A gente diz que é diagramas PID. A gente pode ver como uma planta do chão de fábrica dos dispositivos, né, da questão de automação mesmo. Entendi. Isso aí, ele tem alguma ordem, no caso, isso aí tudo é uma ordem, no caso, né? Que aí, dependendo do que tu quer que atue primeiro, por exemplo, temperatura, chegou a 80 graus, desliga o comando da temperatura para ela se manter estável naqueles 80 graus, é um exemplo. Sim, sim. Pensem assim, ó, tentar...
Então, professora, a automação está mais para elétrica ou para mecânica? automação, Porque realmente essa parte de instrumentação e automação, quando eu trabalho na minha empresa, quem faz toda essa, a gente faz a instalação dos equipamentos, mas quem faz a ligação sempre é o elétrico. eletricista. É. Então, Sim, quem faz a automação e a eletro, elas estão muito ligadas, tá? A questão da mecânica é basicamente isso. De repente, prestar manutenção em algum dispositivo, né? Alguma válvula, algum sensor, alguma coisa, e fazer a instalação. Mas quem opera, propriamente dito, quem trabalha com isso, quem liga esses equipamentos é a elétrica. porque no Normal, meu serviço eu instalo célula de carga, que é um sensor de carga, sensor de presença, mas eu só instalo. Quem bota a funcionar sempre é a elétrica, não tem muitas coisas a ver com a gente. Claro, o cara tá mexendo no painel lá, tá mostrando os comandinhos, às vezes o cara acompanha, de curioso a gente pergunta, né? Ah, para que é isso aqui? Não, isso aqui eu vejo se está saindo lá, ó. Tô fazendo teste de continuidade para ver se está chegando aqui o que está saindo lá. E aí faz a ligação toda, até o sistema chegar no painel, onde está Uhum, alojado o diagrama com essa simbologia toda. uhum. Mas na Até mecânica, porque, eu desculpa, sempre só instalei, nunca botei a funcionar. algumas coisas são ligadas direto no CCM, né, também, que daí a gente não tem nem acesso, tem que ser eletricista com NR10. Exatamente. normalmente a mecânica fica com a montagem e a elétrica com a instalação. Até por isso, a gente tem essa disciplina que ela não é longa e que ela dá só uma ideia geral de cada assunto, né? Porque se efetivamente vocês instalassem e fossem trabalhar com isso, bom, aí a gente ia ter que ter uma carga horária maior para aprofundar mais esses assuntos, né? Aqui a ideia é Um dar um básico, apanhado geral, um básico para vocês, de repente, quando pintar alguma curiosidade ou alguma coisa, vocês saberem o básico o suficiente para entender determinado dispositivo que vocês estão instalando, né? o funcionamento no geral, né? Isso é bom para É, entender o funcionamento no geral só. exatamente. Mas eu até falei uma coisa com um camarada meu, na real. Claro, é que aqui em Rio Grande não chegou a nada disso ainda, assim, muito na mecânica trabalhar junto fazendo isso aí. Porque, na real, a mecânica em geral já é um curso ultrapassado. A automação já seria, várias fábricas já contratam mais automação, estragou, troca, bota outro. Eu vou te dizer que até acho que aqui, considerando as empresas e a necessidade daqui, eu acho que seria muito mais válido a gente ter um curso de instrumentação, tá? Porque aí a gente teria pessoas mais para essa finalidade mesmo, tá? De trabalhar com essa área do chão de fábrica com a eletro, do que uma automação propriamente dita. Eu digo por mim, eu sou formada em engenharia de automação, e o meu curso ele é voltado para programação, programar dispositivos, programar sistemas e não operar sistemas. Isso foi uma coisa que eu notei de diferença do técnico em automação que eu fiz no IFE, que o técnico, sim, o técnico era voltado para a instrumentação, era voltado para o chão de fábrica, e a engenharia já não. Então, a gente tem vários ramos dentro da automação, e acho que aqui, um curso de instrumentação aqui na nossa região seria bastante interessante nesse sentido, pela necessidade das empresas que a gente tem aqui, tá? Porque eu instalo válvula pneumática, mas só instalo. Só Pois é, a instalo, gente vai ver depois como mais a ou parte de menos elas sistema, de funcionam. tudo isso. A gente vai ver mais ou menos como elas funcionam, a questão do ar comprimido, enfim, para dar uma ideia geral, né? Então, eu tentei resumir cada um desses tópicos com coisas que talvez vocês fossem utilizar no chão de fábrica, porque se eu for
parar para falar sobre todos esses tópicos, bom, essas 10 aulas eu vou ficar falando só sobre CLP, por exemplo, porque tem muita coisa. Então, é um apanhado geral para vocês terem uma noção. Quando vocês pegarem uma válvula pneumática lá para instalar, saber o funcionamento básico dela, para entenderem mais ou menos ali o que vocês estão fazendo ou por que vocês estão instalando aquele dispositivo, né? E quais os procedimentos e cuidados que tem que tomar. Exatamente. O pessoal, no decorrer das aulas, na outra vez, é a segunda vez que eu ministro essa disciplina, o pessoal foi se interessando bastante e ficando curioso com essa área. Tá? Alguns, inclusive, saíram da disciplina perguntando para o Rafael, vai sair automação aí, né? Vai sair turma de automação, porque é uma área que depois ela desperta bastante curiosidade, assim, para quem tem interesse nesse tipo de assunto, óbvio. Mas o que eu ia tentar explicar aqui para o colega em relação ao diagrama PID, pensa que a gente tem um tanque aqui, tá? E aí nesse tanque eu tenho ligado nele 2 sensores, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um sensor de nível, que eu posso chamar de transmissor, tá? Por que transmissor e não sensor? Transmissor é quando eu vou enviar essa informação a longa distância para um CLP, tá? O sensor é quando eu vou ver a informação no local, tá? Tipo um termômetro. Então, aqui eu tenho um sensor de nível baixo, tá? Então, e aqui eu tenho um sensor de nível alto, tá? São essas duas informações. Fora isso, eu tenho aqui, por exemplo, um indicador de temperatura, tá? Então, aí aqui, lá no meu painel, tá? Na minha salinha, eu tenho um controlador de temperatura e aqui eu tenho um controlador de nível. Isso aqui vem no diagrama e é ligado a cada um dos seus dispositivos. Tá? E aí aqui aqui eu tenho um controlador de temperatura, e vamos supor que aqui eu tenho uma válvula, tá? Uma válvula de temperatura, que eu vou abrir e fechar para entrar ou não entrar líquido. Então, basicamente, essa é a ideia de um diagrama PID que eu estava tentando falar para vocês. Eu indico, se eu indicar uma bolinha assim, ó, aqui eu fiz todas iguais, mas se eu indicar uma bolinha com uma divisão, significa que aquele instrumento ele se encontra lá no meu painel de controle, no meu CCM, por exemplo. Se eu indicar só essa bolinha, significa que ele está no chão de fábrica. Então, esse tipo de informação que eu olho essa planta, e aí, por exemplo, e aí eu tenho a localização aqui embaixo, por exemplo, eu tenho o 03. Eu sei que ele está localizado na área 03 da empresa. Uma empresa que tem 10 sensores de temperatura, tu faz a manutenção do sensor de temperatura que está no 03 lá, tu não tem que ficar procurando em todos os sensores para ver qual é o que está com problema. Tu já sabe a localização dele só a partir desse tipo de diagrama. Então, isso aqui que a gente diz que é diagrama PID, tá? Que a gente consegue identificar os equipamentos sem precisar efetivamente ir lá no chão de fábrica. Normalmente eles aparecem até uma telinha ali em cima deles com erro, geralmente. Já tem programado mesmo ali um triângulo amarelo ali. Que é uma atenção. Isso aí varia de supervisório para supervisório, mas geralmente tem algum tipo de aviso, às vezes até aviso sonoro, se é alguma coisa muito importante, assim, tem que ser resolvido de uma hora para outra. Tem algum outro tipo de aviso sonoro. E isso aqui, pessoal, esses sistemas, eles são vendidos, tá? Tem empresas que vendem isso,
E que aí, por exemplo, é uma empresa lá de São Paulo, e aí ela tem o sistema supervisório, e quem faz as alterações, enfim, quem mexe por trás desses sistemas é essa empresa. Aí aqui o operador ele só visualiza, ele fica ali sentado visualizando o que aquele sistema está mostrando, mas ele não tem acesso, ele não consegue mudar nada. Quem muda e altera essas coisas é essa empresa que foi contratada para fazer isso. Isso acontece bastante, tá? Em vez de contratar um profissional para fazer isso, tu acaba contratando uma empresa, só que aí tem aquela coisa, né? Tu não tem como fazer a alteração ali na hora, tu tem que mandar a requisição para a empresa, eles alteram, e aí isso às vezes demora um pouco de tempo, né? Fora quando eles botam senhas, né? Porque tudo com muitas senhas, quando tu vai querer fazer alguma alteração, tem geralmente é para a pessoa contratar a não mexer. manutenção deles mesmo. É verdade. E não é barata essa manutençãozinha deles de vez em quando. Não é. Isso é bem complicado mesmo. Pessoal que entrou depois, tá? Eu falei no início da relação do horário. Eu abro a sala em torno de 10 para 7, mas eu começo a aula efetivamente às 7h10, para dar tempo do pessoal chegar em casa, enfim, e entrar na sala, tá? Quem tiver problema, não vou poder assistir hoje. E pessoal, eu tô falando de problema relacionado a serviço, tá? Porque tem gente que manda uma mensagem, professora, eu não vou poder assistir hoje porque tem jogo. Tipo, aí eu não tenho o que Ô, fazer, né? professora, ô, professora, mas isso é um Como você vê de problema, tem jogo, aula né? na hora do jogo? Poxa vida! Eu vou dizer para vocês, então, uma curiosidade, tá? Eu gosto de jogo, tá? Eu e meu marido, a gente joga bastante. Eu jogo futsal, tá? Então, eu também gosto de jogo. Eu jogo futsal desde os 7 anos aqui em Rio Grande. Nem tinha time feminino na época. Então, eu também gosto, tá? O que que eu negocio com o pessoal? Porque geralmente os jogos são depois das 9, então o pessoal não tem desculpa, tá? Eu sei que às vezes o pessoal quer fazer um churrasco antes, um negócio, mas o jogo depois das 9 não tem desculpa. Eu tento fazer uma aula aí para dar tempo do pessoal assistir o jogo. Mas se o jogo é às 7, aí eu não tenho o que fazer, né, pessoal? É que tem um esquenta, professor. Tem um esquenta. Isso já aconteceu em aula presencial, pessoal, de ter jogo assim, tinha jogo tipo do Inter às 7, do Grêmio às 9, e a aula presencial era das 7 às 10, e só ia tipo um aluno. A aula tinha 20 e poucos e eles combinaram e não foram, só esqueceram de avisar um aluno. Isso acontece? Vocês acham que não, mas acontece. E eu já sei que tem jogo quinta, eu acompanho o jogo, tá? Então eu sei quando tem, quando não tem aí. Mas vamos tentar, vocês estão na reta final, levar aí a disciplina. Se for jogo do Grêmio, eu libero, porque eu sou gremista, mas do Inter eu não libero, não. Ó, já viu que a professora tem bom gosto, pessoal aí, ó. Tá, pessoal, eu vou fazer a chamada aqui, vou até botar aqui, até para eu ir conhecendo vocês. É bastante aluno, eu me complico às vezes. E aí a gente encerra hoje, amanhã a gente começa efetivamente o conteúdo. Deu para ver que alguns têm conhecimento, mesmo que não por completo, né, mas já trabalharam, então acho que vai ser bem interessante essa disciplina, a gente vai conseguir trazer bastante coisa aí do que vocês veem no dia a dia de vocês e tentar relacionar essas coisas e dar um conhecimento a mais aí para vocês nessa disciplina, tá? Vou fazendo a chamada, acho que está atualizada, não sei se tem alguém que não está mais, mas vamos vendo. Alexandre Carvalho. Alexandre Bonfada.
O Alexandre Carvalho está aqui, desculpa, não conseguia coisar o áudio aqui. Tá, eu sempre deixo aberto aqui os participantes, às vezes, para ver. Andrew? Dá uma travadinha no celular aqui. Tranquilo. Antônio? Presente. Ariel? Presente. Bruno? Presente. Diego? Gabriel? Presente. Guilherme? Presente. Henry? Presente. Ian? Isaac? Jerry? Aqui. João? Lucas? Luiz? Presente. Michael Guimarães? Aqui, presente. Michael Moreira? Márcio? Marcos? Milton? Aqui. Pablo? Aqui. Patrick? Acho que o Patrick foi que botou no chat que estava com problema e ia ter que sair. Foi. Pessoal, então, alguém tem alguma dúvida como vai funcionar a disciplina, avaliação, enfim, se alguém tem problema, quem entrou depois tem problema de turno, tá? Já sabe que sexta que vem, sem ser essa outra, é a nossa avaliação, e aí me chama para a gente acertar para quando a gente passar para a próxima disciplina aí, a gente não ficar com nada pendente, até porque vocês estão na reta final, não tem por que ficar deixando pendência aí nas disciplinas, né? Olha, se o trabalho tu vai fazer para entregar no mesmo dia ou tu vai dar um prazo? Como é que... Não, eu faço o trabalho na aula, tá? Eu deixo a sala aberta das 7 às 9, tá? Mas eu ainda não fiz a avaliação, dependendo do número de questões, enfim, eu dou um prazo maior, às vezes é tipo até às 10 para entregar, mas é para entregar no mesmo dia, tá? É sempre vai começar às 7 na sexta, e aí se eu achar que não dá para fazer nas 2 horas, aí eu dou um prazo maior, mas eu fico com a sala aberta para tirar dúvida, enfim, das 7 às 9, tá? Beleza. A lista de exercícios, eu vou disponibilizar ela antes, tá? Pretendo disponibilizar ela por quarta-feira, quinta no máximo, para quem quiser já, conforme vai passando as aulas, já fazendo, mas a gente vai ter na quinta-feira um dia para fazer a lista, tirar dúvida, enfim, para a gente fazer isso bem na véspera da avaliação, para ficar tudo bem fresco na cabeça aí de todo mundo, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrando a aula de hoje, tá? E amanhã a gente começa efetivamente o conteúdo da disciplina. A gente hoje já fez um apanhado geral de várias coisas que a gente vai falar, mas amanhã a gente começa efetivamente falando sobre as malhas de controle. Tá? E aí, cada dia a gente vai vendo um desses tópicos que a gente falou na aula de hoje. Tá? Uma boa noite para todo mundo e amanhã espero vocês aí no mesmo horário. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite.